Olá, espero que estejam todos bem, cada um de vocês, seus familiares, seus amigos, seus entes queridos. Eu sou o professor Osmar Siena, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, do Departamento de Administração, e atuo no curso de graduação em Administração, no curso de mestrado em Administração e no curso de mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça. Durante esse período da pandemia, em especial o período de restrições, o mestrado em Administração se comprometeu a desenvolver um conjunto de ações visando minimizar o impacto da pandemia. Entre essas ações estão aquelas voltadas para aquilo que foi chamado de ações vinculadas à educação e à tecnologia. Como nós sabemos, a pandemia tem imposto muitos desafios a todas as pessoas e, obviamente, a nós também, nós professores e aos nossos alunos. Apesar de muitos de nós, professores e alunos, já estarmos familiarizados com a comunicação eletrônica, nós a adotávamos, antes da pandemia, como um meio complementar de comunicação. Antes da pandemia, a forma mais usual de contato entre professor e aluno, entre orientador e orientando ou orientanda, ou seja, o contato para orientação e discussão entre professores e alunos era o contato face a face físico. Mas isto, como nós sabemos, mudou. Mesmo quando ocorreu o retorno das aulas presenciais, os contatos físicos face a face de orientação, eu imagino, continuarão reduzidos. Pelo menos até que tenhamos uma vacina que promova uma imunidade razoável, uma razoável imunidade da população. Por isso, nós estamos e precisamos continuar aprendendo a desenvolver nossas atividades, várias atividades acadêmicas, por meio dos contatos remotos. Um dos grandes desafios é enfrentar e superar o distanciamento social durante a elaboração, no caso do aluno, ou a orientação, no caso do docente, de trabalho de conclusão de cursos, famosos TCCs, e outros trabalhos acadêmicos. É sobre essa questão que nós tratamos neste vídeo. E, para tanto, eu convidei dois colegas do mestrado em Administração, o professor Carlos André da Silva Miller e o professor Erasmo Moreira de Carvalho, para trocarmos algumas ideias sobre como é que nós temos enfrentado esses desafios, para que a gente possa dizer um pouco quais são as grandes dificuldades em construir ou orientar trabalhos acadêmicos nesse período de distanciamento e como é que nós temos enfrentado essa dificuldade. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja útil para todos vocês e fiquem então com a sequência, com um bate-papo que fizemos sobre este tema. Muito obrigado. Olá, Carlos André, olá, Erasmo. Primeiro, agradecer a presença de vocês, e queria que vocês me dissessem como tem enfrentado esse desafio e o que é que a gente pode dizer, então, da nossa experiência para professores e alunos sobre isso. Olá, Osmar. Olá, Erasmo. Antes de mais nada, gostaria de dizer que é um prazer a gente estar aqui, né, colaborando. Realmente, como o professor Osmar disse, a ferramenta ela tem nos auxiliado nesses momentos, né? Vivemos momentos bastante complexos e parte das nossas atividades, nossas atribuições que eram físicas, né, de contato, passou a ser mediada por computador, por tecnologia, por softwares, né? O grande desafio, aí a gente pensando
na colocação inicial do professor Osmar Siena, o que eu penso é, mais do que aprender a tecnologia, virar essa chave tecnológica, pelo momento ser um momento de pandemia, como poucos viram, né, na história da humanidade, a gente lidar com essa tecnologia, com esse momento dessa relação orientando-orientador, é a gestão das emoções. Então, a gestão das emoções está no coração do problema que hoje nós temos em lidar na relação de orientação, na relação interpessoal, seja ela qual for, que passou a ser mediada por computador ou por tecnologia, que antes não era. Se a gente olhar para o lado tecnológico e para o lado mais, digamos, de software, a gente aprendeu melhor, porque há um tempo atrás, quando a gente tinha bastante relação física, era difícil a gente fazer. Hoje eu participei de uma banca, já participei de várias bancas, onde tudo funcionou direitinho via tecnologia. Antes a gente imaginava que era difícil pra caramba realizar uma banca, havia muitos empecilhos e agora não tem. Então, a tecnologia avançou, mas a pandemia está aí e nós ainda estamos em situação de quarentena, em situação de preocupação. Então, essa situação de preocupação nós precisamos lidar, porque tem momentos que nós produzimos muito e temos momentos que realmente aparece que alguma coisa acontece com os nossos sentimentos que nós não conseguimos evoluir dia após dia. E isso acontece com os nossos orientandos, né? E aí pode ser que às vezes as coisas não coincidam, né? Às vezes a gente está produtivo e orientando não está tão produtivo. Então, isso precisa ser gerenciado. A gente vê aí, por exemplo, o professor Erasmo, vou pegar aí como exemplo, aí outra questão, é o nosso trabalho ter sido transportado para o lar. Essa é outra questão. Então, muitas vezes a gente acaba tendo que ter uma relação domiciliar no trabalho. Então, eu pego até como exemplo o professor Erasmo, que teve que falar ou com a filha, ou com alguém, algum familiar, e isso acontece com recorrência. Então, é algo que precisa ser relativizado, né? Relativizado de alguma forma. Então, eu acho que, para contexto geral, é a gestão da emoção dada as circunstâncias que mudam. O trabalho vem para casa e a nossa emoção, ela gira ela funciona de uma forma diferente, a gente precisa aprender a lidar com ela. Então, é o ponto inicial que eu acho que a gente para ter essa discussão. É isso, professor. Erasmo, professor Erasmo. Primeiro, eu queria agradecer também ao convite do professor Osmar e dizer que é um prazer estar aqui com vocês dois. E desde o convite, eu fiquei imaginando assim, quais são os problemas. Eu tentei categorizar alguns problemas que todos nós estamos enfrentando, tanto nós, professores, quanto os alunos, né? E eu criei algumas categorias que, para minha surpresa, depois eu encontrei uma reportagem sobre uma pesquisa que a Mackenzie de São Paulo fez com 121 respondentes. As categorias me parece que são muito, muito próximas, e dentre delas essa da questão emocional, da saúde mental, que o professor Carlos acabou de colocar. Mas eu pensei assim, primeiro ponto que eu penso que tem trazido alguns problemas e que nós temos que enfrentar e procurar arrumar uma forma de superar a questão que nós, do nosso grupo, já enfrentamos, a pesquisas com dados primários. Ou seja, como buscar essas informações quando elas são necessárias ao contato pessoal, entrevistas, questionários, etc. É uma fase da pesquisa onde nós temos que nos reinventarmos, né? Outra situação, o distanciamento da biblioteca física das universidades dos alunos. É outro problema, por mais que existam a pulverização de materiais via internet, mas me parece que a biblioteca ela é um lugar ainda onde
principalmente o pessoal da graduação, costuma buscar muito, eles gostam muito de trabalhar com livros, diferentemente do mestrado e doutorado, que trabalham com mais artigos. E livros, muitas vezes, não se encontram disponíveis na internet, né? Por outro lado, como o próprio Carlos André colocou agora, um outro problema é como manter foco, como manter atenção, como você construir um espaço, e aí eu digo construir mesmo, né? Um espaço dentro da sua casa para que você possa manter o foco e a atenção nesta coisa que é a construção desse TCC, tá? Ou seja, o local para o estudo, ok? E uma outra situação, que o Carlos André já perpassou por isso, é o olho no olho, né? Eu sinto muita falta do corredor da Uni. Você passa pelo corredor, o professor, o menino te pega e tira uma dúvida. E eu, particularmente, gosto muito do tal do café, sentar para tomar um café, vamos tomar um café, né? E esse café se constrói muito. Então, essa falta desse contato nos corredores e nos cafés me faz muita falta. Essa espontaneidade, né, professor? Um problema que eu acho que é muito... Oi? A espontaneidade da relação, ela fica problemática, porque você não tem aquele encontro no espaço físico. E aí todo encontro é marcado e você perde a espontaneidade. Legal. Para você ter ideia, me apresentaram agora recentemente uma aluna de mestrado para eu orientar, e ela entra no Google Meet, mas ela não coloca o rosto dela, né? Por algum motivo ela vem com a câmera apagada. Eu não a conheço ainda, qual é a fisionomia dela. Eu tive que procurar em algum lugar no currículo Lattes, em algum lugar, para ver se eu a conhecia pessoalmente. E tem a história também, uma história que é muito complicada, que é o evadir-se, né, das mídias sociais, evadir-se do WhatsApp, evadir-se do Facebook, evadir-se dos e-mails, né, evadir-se dos telefonemas, porque é uma forma de autossabotagem que todos nós sabemos que nós mesmos produzimos quando estamos de frente com esse negócio chamado trabalho de conclusão de curso. Então, esses são os problemas que eu, pensando, quando fui convidado, né, para isso, para essa reunião, eu falei, eu vou listar algumas coisas que a gente pode colocar em discussão. E aí, hoje, antes um pouquinho de entrar aqui, eu li uma pesquisa do Mackenzie. O Mackenzie fez um rápido survey, um questionáriozinho, com 121 respondentes. Aplicou 300, recebeu 121. 78% desses respondentes afirmaram ter algum tipo de problema na elaboração do TCC. Óbvio, esses 300 eram alunos do Mackenzie que estão em processo de produção do TCC. E elencaram lá quais são os principais problemas, esses 78%. Primeiro, contato para promoção, para produzir informação, que é aquilo que eu acabei de falar. Como é que nós vamos buscar essas informações junto aos respondentes, junto aos entrevistados, né? Acesso de materiais bibliográficos foi uma outra questão. Locomoção, né? Questão do ônibus, dos táxis, para você se locomover dentro da cidade, também foi um problema apontado pela pesquisa. E uma coisa que foi muito considerada foi dificuldades psicológicas de concentração, né? Você imagina que quando você está perto a perto, por mais que você transmita confiança para o seu aluno que tudo vai dar certo, ainda existe aquele temor de não concluir, de não concluir, de não concluir. Eu acredito, não sou pesquisador da área, não sou psicólogo, mas eu acho que as mídias, ou essa nova forma de se relacionar, pode não transmitir a mesma confiança que você tenta transmitir para o aluno de que ele vai concluir do que o estar presente. Tá? Algumas coisas disso aqui são superáveis da nossa parte, algumas coisas dependem do acadêmico. Por exemplo, biblioteca. Eu tento... professor, não encontrei isso. Eu tento aqui dar uma procurada com ele para ver se a gente encontra, né? A questão do ambiental, construir um ambiente, aí vai depender dele. Nós mesmos temos dificuldade. Eu estou aqui falando com vocês, a minha filha acabou de entrar para verificar aqui uma medida de bolo. Eu pedi que ela não se aproximasse, mas porque eu estou no meu quarto, que é um ambiente onde transita todo mundo, né? O olho no olho, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco realmente o café e o corredor. Tá? Questões psicológicas é a gente tentar
explicar, olha, nós estamos juntos nessa barca, né? Vamos para frente. Mas eu acho que não transmite essa mesma confiança. Tudo bem? Muito bem. Eu acho que é para a gente começar. Legal. Então, pelo que eu pude compreender, né, daquilo que vocês levantaram até aqui, né, existem algumas questões que eu acho que a gente podia sintetizar. A primeira é sobre essa questão emocional, motivacional, né? E eu penso que isso é fundamental, que haja uma compreensão mútua, né, dos docentes e dos discentes, do orientador e dos orientandos. Existem momentos em que a gente acaba se desiludindo um pouco, né, acaba se motivando um pouco com aquilo que nós estamos fazendo e procurando e buscando outras coisas que nos conforte um pouco mais, né? Então, por exemplo, eu vou confessar para vocês, eu tenho aqui no fundo de casa um jardim, né? E certamente eu tenho passado muito mais tempo no jardim do que eu passava antes da pandemia, que é a minha forma de buscar um conforto maior, buscar um conforto pessoal. Então, reenergizar, né, professor? Exatamente. E buscar, né, algo diferente daquilo que... Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa compreensão, nós docentes e os alunos, de que esses momentos existem, né? É claro que muita gente já voltou à atividade, né? Muitos dos nossos alunos estão em atividade, aqueles que trabalham, a maioria, ou uma parte, já estão em atividade. Mas estamos falando aqui da questão acadêmica, né? Que mesmo nós da Uni ainda vamos retomar alguma atividade acadêmica remota, né? Então, esse ano não teremos uma atividade presencial, física. Mas mesmo as instituições particulares que mantiveram a atividade por meio remoto, não têm o contato físico face a face, né? De tal modo que essas questões elas estão presentes também, mesmo nos casos em que as pessoas retornaram ao seu trabalho. Então, isso é fundamental, a gente ter essa sensibilidade, nós, professores, e os alunos ter também essa compreensão de que, assim como eles, nós também temos, e a gente poder estar muito sensível, como eu falei antes, a máquina, o aplicativo, ele não consegue mensurar sensibilidade, sentimento, né? Mas eu acho que é possível a gente estar sensível, né, a essas questões. A outra questão levantada é a questão sobre a questão da dificuldade, eu diria, do acadêmico, do operacional, né? Primeiro, a busca de literatura. Então, creio que é fundamental que a gente possa, enquanto docente, ter presente de que a nossa participação e indicação de literatura é muito maior neste momento do que antes da pandemia. Ou seja, já que o aluno não tem material em casa, a internet está cheia de material, mas nós sabemos que existem materiais com qualidade muito variada na internet, e é preciso que nós, docentes, possamos fazer essas indicações. E o aluno ter presente de que ele precisa demandar isso do professor. Ou seja, na medida que ele tem dificuldade em acesso à literatura, ou tem uma gama de literatura que ele não consegue distinguir aquilo que é mais importante para o trabalho dele, é fundamental que ele demande isso do orientador, né, no sentido de pedir ao orientador, muito mais do que numa situação antes da pandemia, essa exigência. A outra questão, estou só resumindo, já passo de volta a palavra para vocês, é no sentido de assim, é preciso ter presente que alguns trabalhos terão que ser reformulados. Existem trabalhos, né, nós temos, por exemplo, um projeto de pesquisa que nós tivemos que reformular a maneira, a estratégia de coleta de dados. Nós temos um projeto de pesquisa, eu, Carlos André, o professor Erasmo, o professor Carlos André, o professor Erasmo, em que nós estávamos fazendo, quando veio a pandemia, entrevista presencial, física, né? E nós tivemos que reformular isso para fazer entrevista de forma remota. E, em alguns casos, ainda nem conseguimos fazer, que tanto o aluno que esteja em trabalho de TCC, né, que previu, que, enfim, planejou fazer um tipo de pesquisa, ele tem que estar aberto a reformular. E nós, professores, os docentes orientadores, têm que estar abertos a essa reformulação.
Existem muitos trabalhos que podem ser feitos, por exemplo, na graduação, no TCC, no trabalho de campo de graduação, com dados secundários. E não quer dizer que fazer com dados secundários é um trabalho menor do que com dados primários. Eu espero ter resumido um pouco o que vocês disseram e queria perguntar, Carlos André, eu sei que você tem feito um trabalho com teus orientandos, porque você tem orientação de mestrado, de graduação e de iniciação científica. Eu queria perguntar como é que você tem operacionalmente trabalhado isso, né, na relação com os seus orientandos, as suas orientandas. Bem, primeiro sob o olhar do professor, a gente pode ver da seguinte forma. Como eu disse, há uma questão de gestão das emoções. As emoções precisam ser gerenciadas e muitas vezes a gente não pode ser rígido nas datas dos encontros. Então, antes de mais nada, o importante é essa questão da gestão das emoções. A gente precisa nos conhecer e passar esse tipo de pensamento também para os mestrandos e para as iniciações científicas. E ter certeza que as iniciações científicas e os mestrandos, eles também têm essa variação de sentimentos. Dito isso, a gente estabelece uma rotina que ela, a princípio, parece rígida, mas ela não é. Ou seja, eu encontro com meus mestrandos, com todos os orientandos, todas as sextas-feiras. Mas eu sei que muitos não podem ir num dia, está com problema. Uma é médica, né, no momento, então a gente tem que relevar muito essa questão. E a gente tenta gerenciar, e uma questão que eu acho que é importante, enquanto professor, durante a semana, perguntar se está bem, se está tudo bem, se tem alguma questão, se vai conseguir atender a meta ou não e por quê. Então, a gestão de proximidade cognitiva, já que não existe a proximidade física, é uma estratégia que eu tenho adotado e que tem surtido efeito. Tem alguns momentos em que os mestrandos, eles trabalham bem, outros momentos eles trabalham um pouco mais devagar e a gente precisa lidar com isso. Então, é um aspecto operacional e de conversa, é muita conversa. A gente precisa conversar, ouvir muito e você realmente tentar entender a sua iniciação científica durante a semana. Se ele tem uma meta para sexta-feira, eu já para segunda, terceira, está tudo bem, como é que está? A família está bem. E eu tive orientando com Covid, né? Então, tudo isso precisou ser gerenciado. Foi a estratégia que eu adotei, viu, professor Osmar? Você tem usado desses programas, aplicativo de isso? Assim, operacionalmente eu utilizo o Meeting. Okay. Eu uso o Meeting como programa, ele atende às necessidades. Aí pensando numa questão mais operacional, o software tem sido o Meeting, que ele está disponível o agendamento para conta da universidade. Então, eu posso realizar o agendamento com os mestrandos, com os graduandos, e a gente trabalha numa estrutura semanal e a gente gerencia o fato da pessoa estar bem ou se ela não está bem. E é dessa forma que a gente tem trabalhado. Talvez valha a pena aqui mostrar que a gente teve uma boa produção, apesar das balanças, que no momento mais fraco, mais alto, a gente teve uma boa produção científica nesse período de pandemia. Torcendo que os artigos do SEMEAD saiam, a gente teve uma boa produção científica. E eu acho que como esse trabalho é para TCC, eu acho que quem estiver ouvindo e quiser também saber conversar com os meus orientandos, como é que foi essa gestão, acho que vale a pena conversar, tipo assim, tirar mais algumas dúvidas. Que eu estou falando por mim, eles têm outra visão de mim que não é a mesma que a minha.
Mas foi dessa forma, utilizando o software e gerenciando cognitivamente o sentimento dos meus orientandos. Legal, eu queria dizer que tem um outro aspecto que muda muito, né, nesse período, porque a gente que trabalha com orientação, né, que, enfim, seja de TCC ou de trabalho de disciplina e tal, acaba sendo demandado para fazer correções, né, nos trabalhos, né? E aí é preciso que a gente diga para as pessoas que estão produzindo TCC, produzindo trabalho acadêmico, né, que isto demanda um tempo enorme, né, dos professores, e que, portanto, e dos professores ao contrário, quer dizer, tem que ter uma paciência no sentido de que de olhar esses trabalhos com toda, eu diria assim, com Cuidado, né? toda Com todo cuidado. com cuidado e com eu estou utilizando uma palavra que não é carinho, na verdade, né? Enfim, olhar esses trabalhos de uma forma e entender que esses trabalhos estão sendo produzidos em circunstâncias especiais, né? Quer dizer, olhar com cuidado, a gente olha todos os trabalhos, mas o cuidado é ainda maior nesse período. E aos pessoas que estão fazendo os seus TCCs, que vão submeter parte dos trabalhos aos orientadores, devem pensar, né, que tem que ter um cuidado enorme, né? Porque como não há possibilidade do contato físico face a face, né, muitas vezes essa comunicação é feita no próprio arquivo do texto, né? Então, se eu tenho um texto que está muito mal elaborado, muito mal acabado, muito no seu início, né, o orientador, às vezes, fica um pouco sem jeito de como corrigir isto, né? Porque ele não está presente, ele não vai se encontrar face a face com o orientando para dizer, olha aqui, essa linha aqui, né? Isso tem que ser feito, às vezes, no próprio texto ou na própria comunicação via um sistema como este que nós estamos fazendo agora. E não é a mesma coisa, né? Nós docentes, não fomos preparados para fazer isso, nós estamos aprendendo também. Então, é importante que a gente possa lembrar que tanto os alunos, né, que estão elaborando os trabalhos, quanto nós, docentes, todos nós estamos aprendendo como fazer isto, de como trabalhar, de como manter essa relação e ela ser mantida de forma produtiva com o distanciamento. Ou seja, não é algo que está dado, nós estamos construindo uma forma, né, de relacionamento novo, né? E isso é difícil para todos nós, então a gente precisa ter presente de quem elabora, submeter o mais, digamos, o mais completo possível, o mais revisado possível, e quem olha, ter presente que aquilo foi elaborado num período especial, né? E que certamente tem muito esforço contido ali, né? Que mesmo às vezes um trabalho incompleto, ele precisa ser olhado com esse olhar, um olhar de paciência, um olhar diria, de benevolência, inclusive. Ok? Meus amigos, eu queria agradecê-los muito, né? Certamente a gente ficaria aqui conversando, né, por mais algumas horas, né? E eu queria, então, antes de encerrar, agradecê-los e passar a palavra para uma consideração final rápida de cada um de vocês. Bem, passou, acho que o Erasmo, por favor, Erasmo. Erasmo, por favor. Eu queria agradecer, eu acho que foi muito produtivo, só dividindo um pouco a minha experiência, que eu estou convivendo com 2 orientandos, nós estamos na fase do projeto, e está muito tudo embutido dentro do que o Carlos André colocou. Eu tenho momentos sincrônicos com ele via Meet, né, que é o sábado, meu é o sábado, com os 2, né, e tem momentos assincrônicos, que é o que o professor Osmar colocou. Eles mandam material, eu dou uma olhada e devolvo, um bate-bola, né, para a gente ir ajeitando até chegar no sábado, eles fazerem uma apresentação. E me faço presente o máximo possível, que é para dar esse ar de estamos juntos, estamos aqui, né, como se diz,
longes e pertos ao mesmo tempo, tá? Mas tem sido uma experiência nova, sem dúvida nenhuma, e espero que dê resultados. Tivemos que mudar as pesquisas, procurei, nesse primeiro momento, fazer análise de banco de dados ou documental de internet, e depois, no segundo momento, como são pesquisas quase intervencionistas, no segundo momento, talvez a gente já tenha superado a fase da pandemia, a gente possa fazer uma pesquisa mais construtivista, próxima a outras pessoas, através de focus group ou através de entrevista. Mas a primeira fase, no projeto, eu estou pedindo que se faça, que se vislumbre momentos primeiros onde você não tenha contato, ou documentais, ou banco de dados, ou uma outra forma. Mas obrigado pelo convite mais uma vez, Osmar. Obrigado. Professor Carlos André. Ok, então, antes de mais nada, gostaria de agradecer participar desses momentos. Eu tenho convicção de que momentos como esse, para essa discussão, eles precisam ser mais ocorrentes, né? Mais recorrentes. Eu acho que a gente precisa discutir essas coisas e a gente tocou de uma forma, mérito do professor Gilmar de tocar nesse aspecto, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto um pouco mais de lidar com a interpessoalidade. A mensagem que eu digo eu acho que talvez ela tenha muito a ver com a mensagem que o professor Osmar disse, né? Todos nós estamos aprendendo. Então, nós precisamos meio que não levar muito a sério tudo que está escrito, né? Muitas vezes uma mensagem de WhatsApp, a gente está dizendo de uma forma branda, mas como está escrito parece ser ríspida. Então, se eu não tenho certeza, e se isso me incomodou, professor, me explica melhor, né? Você que é orientando. É isso mesmo. Porque aí, às vezes, não uma animosidade, mas um problema de relacionamento que interfere diretamente na orientação, ela deixa de existir. Então, ser franco, perguntar as questões por completo, se houver problemas de interpretação, que seja desanuviado, conversar abertamente, e os orientandos têm que estar abertos para conversar também. Então, essa é a minha mensagem, pessoal, minha mensagem final, cabeça aberta, para que a gente possa aí, né, desenvolver na melhor forma possível diante de tantas restrições que são decorrentes dessa pandemia. É isso, pessoal. Obrigado, fiquei muito feliz com a nossa conversa, né? Eu vou confessar aqui ao final do vídeo que foi pedido, então, dentro da programação que a gente tem feito de extensão do mestrado em administração, dentro de uma ação que é chamada de Educação e Tecnologia, né, durante a pandemia, de fazer um vídeo falando da elaboração de TCC em período de distanciamento social. E eu achei que seria mais oportuno a gente fazer um vídeo numa conversa que nem nós fizemos aqui, do que eu ficar aqui 10, 15, 20 minutos falando de como é que se elabora um TCC, dos cuidados que tem que ter, enfim, e eu queria confessar que eu estava correto ao decidir por esta forma, né? Estou muito feliz com o resultado que a gente conseguiu. Obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigado a todos.